noite a todos. Que sejamos todos muito bem-vindos a essa casa de oração. E primeiramente a gente gostaria de estar agradecendo todos que já colaboraram com o café que vai acontecer nesse sábado, né? Todos aqueles que já compraram os cartões, né? Esse dinheiro sempre é revertido em benefícios dos nossos semelhantes, né? Então é uma ajuda que o Centro Espírita transmite aos outros com o dinheiro que esse café nos dá. Então, mais uma vez agradecendo a todos que já colaboraram. E ainda tem cartão. Temos poucos cartões ainda para venda. Esse cartão não é vendido na hora, né? Somente com venda antecipada. Então a gente já está há algum tempo oferecendo e vendendo esses cartões. Ainda tem alguns. Se ainda alguém não comprou ou sabe que alguém precisa, ainda tem alguns. Só procurar as pessoas da casa aqui, né? Tem alguns lugares que ainda tem para vender. Então, deixado esse recado, vamos à abertura, né? Do nosso momento aqui de agradecimento, de elevação, de momento de deixar tudo que nos assegura, o que nos perturba lá do lado de fora, para que a gente esteja aqui com o coração aberto para receber toda essa dádiva, toda essa luz, toda essa energia que essa casa de oração pode oferecer para todos nós que viemos em busca disso, né? Um conforto a mais que a gente precisa, com a nossa fé, com aquilo que a gente vem buscar. Antes nós temos aqui do livro de Chico Xavier uma mensagem muito bonita. Ideias para hoje. Ninguém foge aos princípios de causa e efeito. Tudo aquilo que a gente faz, a gente colhe. Mas ninguém está privado da liberdade de renovar o próprio caminho, renovando a si mesmo. Cada um de nós, onde se encontre agora, permanece em meio da colheita daquilo que plantou, com a responsabilidade de efetuar novas semeaduras. Em nossas próprias tendências de hoje, já é possível ter conhecimento do que fazíamos ontem. Achamos-nos todos presentes no lugar certo, com as criaturas certas e com as obrigações exatas, a fim de realizarmos o melhor ao nosso alcance. Não é preciso que a gente queira ser o melhor de tudo. Basta que a gente esteja fazendo o melhor ao nosso alcance hoje, com todos aqueles que estão ao nosso lado, caminhando conosco hoje. Com essa mensagem, com essa reflexão, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, que possamos receber nesse momento toda a luz que viemos buscar. Que possamos abrir o nosso coração e nesse momento que possamos entender que realmente precisamos e que caminho devemos seguir. Que Jesus nos abençoe sempre e que possamos sempre estar com o nosso pensamento voltado à espiritualidade maior, que está sempre nos auxiliando, nos protegendo e nos guiando. Com essa luz, então, que Jesus derrama sobre essa casa de oração, que possamos ter a certeza de que esse alívio para a alma, para o
coração, vai estar presente nesse momento e sempre que precisarmos. Então, com esse pensamento positivo e com essa luz que Jesus deixa para nós nesse momento, damos por aberta a reunião com essa cura. E nós temos hoje a nossa querida Letícia, que é um prazer de recebê-la, um prazer de conhecê-la. Letícia Ack, que é do Centro Espírita Seara do Senhor, do quilômetro 9. Então, como não nos conhecíamos, seja muito bem-vindo, um prazer conhecer você, um prazer de ter você em nossa casa. Que Jesus a ilumine em suas palavras e que todos possamos levar para os nossos lares, para o nosso coração. Muito obrigada por estar aqui. Fique à vontade. Fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Que alegria, que gratidão estar nessa casa de luz, nessa casa de oração, né, quando bem pontuado, uma casa que vemos, né, a luz resplandecendo. Que alegria. Eu venho lá da Seara do Senhor, já vi que tem alguns parentescos por aqui, da família do meu esposo. Que coisa boa estarmos em família, né? Família de sangue, mas principalmente a família do amor maior, que é o amor de Jesus. Então, que possamos todos refletir sobre esse momento, né? Sobre tudo que a gente vai conversar. Eu trouxe uma mensagem que para mim fez muito sentido, me fez repensar algumas ações e espero assim contribuir, né, para que cada um possa levar uma sementinha daquilo que a gente vai falar nessa noite. Então eu escolhi o tema mortos-vivos. E aí, como será que nós estamos nessa passagem terrena? Será que nós estamos vivos de fato ou estamos mortos? E aí, como é que será que estamos? Muitas vezes nós estamos muito vivos na carne, na matéria. Estamos radiantes nesse aspecto. Mas no aspecto principal, que é no espírito, nós podemos estar mortos. E esta, segundo Emmanuel, é a pior morte. Porque é a morte daquilo que Deus espera de nós. A ascensão do nosso espírito, a nossa elevação, a busca da nossa verdadeira morada, que é o plano espiritual. Então, no livro Intervalos, que é um livro ditado por Emmanuel, é dito que o espírito humano é situado no vaso da carne, entre as forças celulares que lhe tecem no corpo, a fim de criar qualidades sublimes que o ergam, em definitivo, à gloriosa imortalidade. Então, assim como uma semente é colocada à terra para ela crescer e frutificar, assim é a nossa passagem no plano terrestre. Assim deve ser, né? Para que a gente possa fazer desse momento um momento para que a gente adquira essas qualidades sublimes que vão nos levar, né, em definitivo, à imortalidade. Só vou ajustar aqui. No entanto, estou com um pouquinho de dificuldade aqui. Pequeno problema técnico aqui, mas já resolvemos, né? No entanto, o que acontece, né? Muitas almas passam
pela carne, né, fazem do veículo físico simplesmente um sepulcro, a que se agregam enfermiças e indolentes, coladas à morte moral que trazem consigo, parecendo uma tartaruga que está presa à sua carapaça. Então está preso, né? Está preso à carne, está preso à matéria. Nós temos a maravilhosa oportunidade de passar pela matéria para a nossa elevação. Mas algumas almas acabam fazendo desse veículo aquilo que as prende aqui. E aí, tal como a tartaruga, não consegue viver, né? Viver na ascensão espiritual sem esse corpo rígido, né? Sem essa matéria. E aí são as criaturas. Você pode me dar uma ajuda aqui? Eu não estou conseguindo sincronizar a tela com... A tela? Não está passando a imagem? Aham. Tenta fechar ele, a gente estava passando. Aham. Isso. Agora a apresentação. Não tinha apresentação? Não estava. Agora acho que deu bom. Então, resolvidos aqui os problemas técnicos, né? Retomando o que a gente estava falando sobre esses corpos, né? Essas almas que se prendem a esse corpo terreno, né? A matéria. Então, vão ser, né, aquelas criaturas que nunca se entregam ao bem ativo e renovador. Aquelas almas, né, que nada veem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual. E aí não pensemos que essas almas, essas pessoas, esses indivíduos, eles não terão algum progresso aqui na Terra. Podem sim, mas esse progresso ele está muito ligado à matéria. Então, no livro ainda Intervalos de Emmanuel, que tem o título que eu trouxe como tema para a nossa discussão, né, Mortos-Vivos, é o capítulo 10, ele fala, né, que aqui, ou seja, então aqui na Terra, é alguém que adquiriu títulos respeitáveis no santuário acadêmico, mas que nada contribuiu na lavoura do bem. Então, aquele indivíduo que pode ter muitas titulações, pode ser um ser intelectualmente muito desenvolvido, mas no santuário do bem, na lavoura do bem, nada contribuiu. Podem ser aqueles homens e mulheres que, como Emmanuel descreve, parecem múmias preciosas. Tem toda uma ornamentação do corpo físico, vivem em palácios, vivem em casas muito confortáveis do ponto de vista material, mas que são muito frias do ponto de vista espiritual. Emmanuel compara, né, que são semelhantes a mausoléus, cujo recinto dominam a inércia remitente e a espiritual. Então, nós não podemos confundir ação com elevação. Ação é essa conquista no material. Então, são indivíduos que prosperaram muito do ponto de vista material, do ponto de vista de capital, mas que não têm créditos, né? Não têm bens no sentido espiritual. Então, eles não têm a atividade que promove essa elevação, a elevação do espírito rumo à sua pátria, né? A nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual.
Então, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele faz uma diferenciação entre o que é esse trabalho-ação e o trabalho-serviço. Então, o trabalho-ação é aquele que transforma o ambiente. Então, ele é capaz de promover as coisas da matéria, né? E aqui não fazemos nenhum julgamento à matéria, pois nós encarnados na matéria, nós precisamos sim da matéria. Mas o grande problema está nessa matéria sendo o nosso único propósito de vida. O crescer, o prosperar, única e exclusivamente do ponto de vista material. Então, esse trabalho-ação, ele vai transformar o ambiente. Ele pode gerar um ambiente muito confortável do ponto de vista material. Mas somente o trabalho-serviço é o que vai, de fato, transformar o homem. E é essa transformação que Deus espera de nós. É o serviço no Evangelho de Jesus, na seara de Jesus. Porque é esse sim que promove essa transformação. João Evangelista, na Revista Espírita de 1868, descreve esses espíritos tão presos à matéria como aqueles que encaram a vida humana como devendo ser uma festa permanente, em que as distrações e os prazeres se sucedem sem interrupção. Eles inventam mil nadas para encantar os seus lazeres. Essas almas mundanas brilham com uma luz de empréstimo durante a sua curta passagem terrestre. E dessa passagem, nada restou de útil, nem para os seus semelhantes, nem para elas próprias. Então pode ser aquele indivíduo que deixou muitas riquezas para os seus familiares, mas no sentido moral, nada teve de útil, nada teve nem para si e nem para os seus semelhantes. No livro Vozes do Grande Além, de autores diversos, há uma fala que muitas dessas almas, elas passam por dezenas de reencarnações sem ter nenhum tipo de contato, sem a menor notícia da espiritualidade superior. Isso é porque elas estão numa condição que o autor aqui designa como múmias vivas. Seriam os mortos-vivos, já que não dispõem de recursos mentais para o registro de impressões que não sejam puramente de ordem física. Então, pela misericórdia divina, são aqueles indivíduos que vão reencarnar inúmeras vezes. E como nós temos, todos o livre-arbítrio, como foi bem pontuado na mensagem inicial, nós temos a possibilidade de fazer aqui nessa encarnação e tantas outras o que bem desejarmos. Mas isso vai ter um preço. Em algum momento nós vamos precisar despertar. Então aqui o autor traz que muitas dessas almas passam por décadas, encarnando, reencarnando, e não tem nenhum contato com a claridade, com a luz do plano superior. Porque elas só conseguem visualizar aquilo que é puramente de ordem física. E aí no livro Os Mensageiros, André Luiz comenta sobre a chegada desses irmãos que ficaram assim tão presos na matéria, a chegada deles no plano espiritual. Como que lá eles estão? Então, é o capítulo 22, chamado Os que Dormem. E aí conta que André Luiz andava com a equipe de trabalho no plano espiritual e ele, com a equipe, adentrou um local que era diferente dos locais que ele já conhecia. Ele descreve que eram pavilhões diferentes,
as sombras se faziam mais densas nesses locais. Era o centro dos pavilhões a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. E aí, André comenta assim que a primeira impressão que ele teve ao olhar os indivíduos que lá estavam era uma impressão de horror. Vi extensas filas de leitos rentes ao chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas num profundo sono. Muitos tinham um semblante horrendo, assustador, horrível. Poucos traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Raríssimos pareciam dormir em sono natural. E aí André Luiz, vendo toda aquela cena, ele fica muito impressionado e questiona Aniceto, que o acompanhava. Por Deus, o que vemos aqui? Quem são esses irmãos? O que acontece aqui? Aniceto traz a explicação de que aqui permanecem, com a bênção do abrigo, alguns milhões de nossos irmãos que ainda dormem. São criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si, principalmente os que acreditaram convictamente na morte como sendo o nada, o fim, o sono eterno. São aqueles irmãos que nada viram além da carne e nem desejaram qualquer conhecimento espiritual. São os verdadeiros infelizes. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Eis porque os considero sofredores. Primeiramente, demoram no sono em que acreditaram, mais tarde acordam. Porém, a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação. Necessitam de sono, de repouso profundo, até despertarem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Então, olha como chegam no plano espiritual esses irmãos que tanto se prendem ao material, né, e que não abrem espaço para o espiritual, para aquilo que de fato é a vida. Né? Então, André Luiz nos descreve muito bem essa chegada, né, e como são trabalhados esses irmãos no plano espiritual. Então, o espírito vazio de ideal do Criador, ele vive um estado de entorpecimento, um estado de fraqueza, um estado de desânimo. Tá? Pode ser aquele indivíduo que, como já falamos, do ponto de vista material, está muito bem, mas existe um vazio muito grande, mas ele ainda não está apto ou não deseja se abrir para a verdadeira riqueza, que é o plano espiritual. Então, morto está o espírito que deixou de expressar o divino que há em si. Morto está o espírito que deixou de se desenvolver, que deixou de conhecer-se, deixou de melhorar-se. Morto está este espírito. Está perdendo uma grandiosa oportunidade de evolução. E aí, Emmanuel traz uma fala que, para mim, eu acho que foi a fala que mais marcou durante esse estudo. Os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Olha que importante. Olha que grandioso isso. Como nós estamos? Será que nós somos esses mortos enterrados na carne terrestre? Ou nós estamos vivos? Ao que vejo, estamos buscando a vida aqui, né? E isso é muito importante. Mais importante do que buscar é aplicar. Essa é a verdadeira dádiva, né?
mais sagradas são as mãos que trabalham do que os lábios que apenas oram. Deus espera a ação de nós. Deus espera trabalho. Deus espera movimento. E é esse movimento, é esse trabalho serviço que Emmanuel descreveu, diferenciou do trabalho-ação, que pode nos ajudar, né, a ser vivo entre os mortos da terra. Então, ainda nesse capítulo Mortos-Vivos, né, de Emmanuel, ele traz essa frase que, para além dessa sombra terrestre, para que estejas vivo entre os mortos, é preciso tenhas sido, entre os mortos do mundo, um coração vivo e atuante na obra de Deus. Então, é isso que vai garantir a imortalidade do nosso espírito, né? Que nós possamos de fato atuar, estarmos vivos no coração de Deus, né? Na obra de Deus. Então, viver é produção, não é ornamento. Viver não é ornamentar para além das nossas necessidades. Viver é produzir no sentido espiritual. É o trabalho com Jesus, é o trabalho na seara do Mestre. Viver é ofertar frutos. Frutos que possam primeiro nos beneficiar e depois beneficiar os nossos semelhantes. Quão grandioso é isso, né? E que não seja aquele semelhante, apenas aquele do meu círculo familiar, né? Seja o semelhante de todos os cantos, né? Todos os nossos irmãos que possam se beneficiar com os nossos frutos, né? Porque bem definiu Jesus que pelos seus frutos os conhecereis. Então, nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. Quais são esses frutos? Qual a utilidade deles? Para que eles estão sendo aplicados? O que nós estamos de fato produzindo? Chico Xavier, dentre as suas diversas frases marcantes, ele trouxe essa que fez muito sentido aqui no que eu estava estudando, né? Nós passamos para outra vida com aquilo que fizemos de nós mesmos. É isso que nós vamos levar, né? E a vida espiritual, ela é uma continuação da vida terrestre, né? Então, aquilo que nós estamos produzindo aqui vai ser a bagagem que vai nos garantir um lugar mais evoluído ou menos evoluído. Então, como estão as nossas ações? O que a gente está carregando na nossa bagagem aí, para a nossa verdadeira viagem, né? Alberto Almeida comenta essa frase de Jesus de uma maneira muito interessante, nos dizendo, né, que nada nos pertence, salvo o que carregamos na alma, salvo o que está no nosso espírito. Isso que nós vamos levar, né? Nada nos pertence, nem mesmo o corpo físico, ainda que vivamos uma vida inteira investindo nele como fim e não como meio. Então, esse é o grande problema, né? Na mensagem aqui inicial, né, do Mortos-Vivos, para que é o corpo físico, né? É o instrumento, é o veículo para que a gente evolua, garanta, adquira qualidades sublimes que nos ajudem, né, à ascensão gloriosa. Mas quando isso é um fim, né, quando essa é a única, o corpo físico é a única, a nossa única meta, nós vamos nos perder aí, né, no materialismo ateísta. Então, quando o corpo físico é o fim, é aquela história de que morreu, acabou, né? Não é, sabemos, à luz da doutrina espírita, que não. Pelo contrário, né? É quando começa a nossa análise, né, de tudo que fizemos.
corpo é um meio, vivemos a espiritualidade no rumo do divino. Então, o corpo é um meio para nossa evolução. É a partir dele que nós vamos desenvolver as qualidades, desenvolver as potencialidades para essa evolução. Então, que possamos estar vivos no espírito, usando o nosso corpo físico e todas as benesses materiais para essa evolução rumo do divino. Eu trouxe para ilustrar essa fala 2 marcos muito importantes, dentre tantos outros feitos de Jesus, a ressurreição de Lázaro, mas principalmente do ponto de vista espiritual, a ressurreição de Madalena, porque é ali que se observou a ressurreição do espírito. A ressurreição de Lázaro, ela foi uma ressurreição do corpo, mas a de Madalena, Maria de Magdala, foi sim a ressurreição do espírito. E aí, aos olhos do mundo, a primeira, a ressurreição de Lázaro, ela assume maiores proporções, ela chama muito mais atenção, a ressurreição de Lázaro. Mas se bem lembrarmos, Lázaro veio a morrer após aquela ressurreição. Então foi uma ressurreição apenas do corpo. Aos olhos de Deus, a maior transformação, o prodígio mais belo, mais valioso, é a ressurreição de Madalena. Porque esta nunca mais morreu. Porque o que nela ressurgiu não foi a carne, foi o Espírito. E é isso que Deus espera de nós, É que a gente saia desse estado de torpor, desse estado de adormecimento, de morte, estando na carne, e possa despertar, de fato, para o Espírito. Jesus, ressuscitando Lázaro, ressuscitou um vivo, porque Lázaro já vivia a vida do Espírito. Lázaro já estava numa ascensão muito grande. E o que ressuscitou ali foi a carne, que foi providência divina para demonstrar para as pessoas da época a grandiosidade dos feitos de Jesus. Foi para a glória de Deus, para a glória de Jesus. Quando ele promove a ressurreição de Madalena, que é para o sentido espiritual, ele ressuscitou um cadáver, porque sua alma era morta para a espiritualidade. Se a gente lembrar lá da história de Maria de Madalena, Maria de Magdala, era uma mulher mundana, presa às viciações, presa aos luxos do corpo físico, fazendo mau uso desse corpo físico, mas que tinha um vazio imenso dentro de si. E ela desperta em determinado momento e busca Jesus, e busca a luz. E Jesus diz que a sua fé te curou, e curou para o plano espiritual, E ela deixa os seus bens, traz apenas o necessário e segue Jesus, a divulgação do Evangelho. Então é essa ressurreição que Deus espera de nós. Nós que talvez aí em alguns momentos estamos mortos-vivos, possamos, assim como Madalena, ressuscitar, despertar o divino que há em nós, que é tão grandioso e que está ali, está ali, a nossa centelha divina. Todos temos, precisamos despertar. Da ressurreição de Lázaro, nós podemos fazer uma análise do ponto de vista da doutrina, tirando 3 frases que são bastante importantes na fala
de Jesus nessa passagem da ressurreição de Lázaro. E na visão espírita, essas frases elas podem indicar os estágios, do despertar do espírito para as belezas da imortalidade. Então, a primeira delas, tirai a pedra. Vamos refletindo sobre elas. Lázaro, sai para fora. E a terceira, desligai-o e deixai-o ir. Na primeira, tirai a pedra. Tirai o entulho mental que impede a visão dos magníficos panoramas da vida imortal. Quantas pedras podem ser que estão aí nos impedindo de observar, de aplicar os maravilhosos ensinamentos para essa visão magnífica dos panoramas da vida imortal. Então a pedra pode ser aquelas dificuldades, pode ser o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Tirai a pedra. Lázaro, sai para fora. Como nós podemos observar essa frase? Jesus intima Lázaro com bondosa energia a deixar a sombra do túmulo, num convite a que viesse aspirar do oxigênio cá de fora e que viesse reaquecer-se sob a claridade do sol. Jesus nos convida todos os dias a brilhar a nossa luz, então a sair do túmulo, considerando que os verdadeiros mortos estão presos na carne, estão sepultados na carne. Então sair do túmulo é sair da matéria, é conseguir visualizar para além da matéria a luz magnífica de Jesus que nos cerca. A terceira frase, desligai-o e deixai-o ir, ninguém, após se levantar, conseguirá desenfaixar-se com facilidade sem o concurso de amigos e benfeitores, sejam eles encarnados ou desencarnados. Há sempre alguém intercedendo por nós. Então, quando Jesus diz para desenfaixar os seus braços, essas mãos, esses pés, que era uma tradição entre os judeus, ao sepultar os seus mortos, quantas vezes, nosso anjinho da guarda está aqui, nosso anjo guardião está nos convidando, ele está aqui para desatar os nós, os nossos amigos encarnados que nos convidam à bondade, que nos convidam, ou aqueles que oram por nós, nossos familiares, nossos pais, encarnados ou desencarnados. Então, nós sempre vamos ter o auxílio da espiritualidade amiga, por meio de encarnados ou desencarnados. E isso vai estar aqui nos desligando para que nós possamos de fato ir. Mas para isso nós precisamos querer. Nós precisamos, assim como Madalena, despertar e viver. Emmanuel traz essa mensagem lá no final do capítulo 10, que ele fala dos vivos e mortos, Desperta e vive, aprende e serve. Aquela questão do aprender, mas principalmente do aplicar aquilo que estamos conhecendo. Levanta-te e caminha, que possamos ouvir o chamado diário de Jesus e que possamos o acompanhar, porque Ele está sempre disposto a estar conosco, a nos levar para os bons caminhos, a nos dirigir a nossa verdadeira vida. E nós temos a maravilhosa doutrina espírita, que é a luz aí que pode nos ajudar, que pode nos acolher, que sempre nos acolhe. Então, o Espiritismo, segundo João Evangelista, é a voz poderosa que
já repercute até as extremidades da terra. Todos a escutarão. Felizes aqueles que, não tampando voluntariamente os ouvidos, sairão do seu egoísmo, como o fariam os mortos de seus túmulos, e daí por diante realizarão os atos da verdadeira vida, a do Espírito, desembaraçando-se dos entraves da matéria, como fez Lázaro de seu sepulcro a voz do Salvador. Então, a doutrina espírita vem nos chamar, né? Nos orientar. E aqueles que não taparem os seus ouvidos, né? Aqueles que tenham olhos de ver, ouvidos de ouvir, conseguirão prosperar, né, no verdadeiro objetivo que a gente está aqui, né? Na verdadeira vida, que é a do Espírito. Então, o Espiritismo marca hora solene do despertamento das inteligências que usaram o seu livre-arbítrio para se demorar nos caminhos pantanosos, cujos miasmas deletérios infectaram a alma com um veneno lento que lhe dá a aparência da morte. Então, a doutrina está aqui para aqueles que não querem mais andar nos vales lamacentos, né? Aqueles que não querem mais se infectar com o veneno que vai levando para a verdadeira morte, né? Do contrário, quer sair disso, quer ascender do ponto de vista de elevação para a verdadeira vida, a vida do Espírito. Tá? Então, o Espiritismo é o grande chamado, é o apelo do Criador, é o facho da clemência divina, destinado aos espíritos que desejam não mais andar pelos vales lamacentos. Nós temos o conhecimento de como é, no plano espiritual, temos tanta literatura aí trazendo, né, relatos da vida, a verdadeira vida. Aí, como o Chico descreveu, nós vamos chegar lá com o que nós plantamos aqui, né, com o que nós colhemos aqui. Então, que nós possamos, à luz do Espiritismo, evoluir, crescer para aquilo que realmente nos torna vivos. O reino de Deus está próximo. E a doutrina espírita vem nos esclarecer que essa proximidade não é porque está chegando um reino material no qual nós vamos entrar e tudo vai ser lindo, maravilhoso, né? Ele quer dizer que está próximo no sentido que está ao nosso alcance. Nós podemos, com o conhecimento, com o coração aberto, né, para o verdadeiro amor, nós podemos adentrar, né, esse reino dos céus, podemos adentrar esse reino de Deus e continuar o nosso trabalho, né, porque todo o espírito está fadado a ser iluminado, né, mas cada um de nós vai percorrer a sua trajetória a depender das bagagens que traz, né? Das questões que teve nas vidas passadas, da oportunidade desta encarnação, que talvez deixou passar, mas a misericórdia divina é tão grandiosa que permite que a gente volte, permite que a gente tente de novo, nos dá o livre-arbítrio para a gente fazer como quiser, mas tem depois corrigir, que arcar, né, com as escolhas que fizemos. Então, que nós possamos se abrir para esse verdadeiro reino de Deus que está tão próximo de nós, né? Que não sejamos como os peregrinos do Êxodo, uma terra prometida, que quando chegaram próximos, o grande portal, né, da terra prometida, começaram a trazer diversas situações que os impediriam de entrar. Quantas vezes, né? Nós temos o conhecimento. Ah, mas isso, tem essa questão, a gente fica inventando um monte de desculpa, né? Ah, mas é porque eu sou assim, ah, mas é porque na outra vida.
Nós temos a oportunidade de hoje fazer diferente. Não ficar andando em círculos como fizeram os peregrinos do Êxodo, né? Então, que nós possamos despertar e viver, né? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Que nós possamos despertar, né? Chamada de Cristo, o convite a Lázaro, levanta-te, sai, é feito todos os dias, né? Hoje estamos todos aqui reunidos nessa tão maravilhosa oportunidade de tirar umas pedras aí que talvez estão travando, né, a nossa saída do sepulcro, né? Agradecer àqueles que estão conosco, encarnados e desencarnados. A espiritualidade tem um trabalho gigantesco para permitir que a gente reencarne e tenha uma nova oportunidade. Que a gente não desperdice essa grande oportunidade e que estejamos de fato vivos naquilo que realmente importa, que é o Espírito. Muitíssimo obrigada, pessoal, pela atenção, pelo carinho com que me receberam. Fiquem todos na paz de Jesus. E eu espero ter contribuído, né, uma pedrinha aí no degrau da evolução de todos nós. Que seja a primeira de muitas oportunidades de conversarmos. Fiquemos todos na paz de Jesus. Amém. Nós aqui agradecemos essa brevíssima mensagem que realmente nos fez refletir muito, né, no que estamos fazendo da nossa vida, da oportunidade que recebemos, né, e que todos os dias ainda temos, quando acordamos e vemos que estamos vivos e que realmente possamos estar vivos. Bem no início, na mensagem, dizia também assim, que eu comecei a repetir em muitas questões, de que hoje nós estamos certos com as pessoas certas, no lugar certo, para que a gente possa evoluir. Tudo que passa pela nossa vida, nada é por acaso, né? Então, que a gente possa aproveitar ao máximo essa nossa oportunidade de vida com aqueles que estão ao nosso redor para nos auxiliar e que a gente também possa auxiliar a todos, né? Muito obrigada, Letícia. Que seja realmente a primeira de muitas. Nós vamos agora passar para o passe e que possamos, em meio a toda essa reflexão, abrir o nosso coração nesse momento para que realmente possamos alimentar a nossa alma de toda essa energia, de toda essa vibração positiva que está entre nós. Então, que nesse momento possamos imaginar Jesus derramando sobre essa casa muita luz. E que essa luz, essa energia, possa nos auxiliar em tudo aquilo que viemos buscar. Aliviando as nossas dores do corpo, da alma. Que essa energia também possa estar alimentando tudo aquilo que temos em mente, em propósito do bem, e que possa também aliviar os nossos pensamentos, levando para bem longe tudo que não nos acrescenta. Que possamos lembrar que nunca estamos sozinhos, que Jesus, todos os espíritos amigos, benfeitores espirituais, familiares, encarnados e desencarnados, estão sempre prontos para nos auxiliar.
possamos também fazer a nossa parte. Acordar para a vida. E que essa vida possa ser ligada ao nosso caminho, que possamos lembrar de tudo aquilo que planejamos, mesmo que seja por intuição, e seguir essa nossa caminhada evolutiva. Que nesse momento, alimentando a nossa alma, nesse instante, possamos também, com o nosso pensamento elevado, levar essa luz, essa vibração aos nossos lares, aos nossos familiares, onde estejam, que possam levar a todas as pessoas, encarnadas, desencarnadas, que possam estar nesse momento precisando dessa luz, dessa energia. Que possamos sempre vibrar no bem, com pensamento positivo e assim continuar a nossa caminhada evolutiva. Carregando aqueles que estão ao nosso lado e sendo puxados por outros amigos também. Então, com essa energia tão maravilhosa que sentimos nesse momento, que possamos abrir o nosso coração, a nossa alma, para receber a energia do passe. Que possamos começar então.